Olá, eu me chamo Joana Paula de Souza Cornélio e o trabalho que eu vou apresentar para vocês tem como título o uso de ingredientes alternativos para a ração de peixes neotropicais de água doce, no panorama do Brasil. Contextualizando um pouco, a temática do trabalho, a aquicultura é uma atividade que está em ampla expansão no mundo e não é diferente aqui no Brasil. Ela se caracteriza como cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais incide total ou parcialmente em meio aquático. E ela é uma atividade multidisciplinar, porque ela abrange o cultivo de diversos organismos aquáticos, que vai desde produção de macroalgas, produção de crustáceos, produção de moluscos e criação de peixes, tanto de água doce como de água salgada, que é denominada piscicultura. A piscicultura ela é uma atividade que dispõe de sistemas de criação variados, diversos sistemas, que vai sistema extensivo, intensivo, semi-intensivo, e ela possibilita a adoção de distintas estratégias de criação, principalmente no que se refere à dieta animal. Falando na dieta animal, a alimentação do peixe ela é um fator preponderante dentro da produção, e ela representa o maior custo dentro da produção de peixe. E essa alimentação, a alimentação artificial, ela tem como nome a ração. E a formulação dessa ração ela é uma necessidade básica na indústria de alimentos para peixes, uma vez que o desenvolvimento do animal está diretamente ligado à sua dieta. Então, os custos com a alimentação eles podem inviabilizar o empreendimento, dependendo dos ingredientes, da ração que é utilizada, e principalmente daqueles pequenos proprietários que utilizam a piscicultura como meio de subsistência, ou então eles vendem o excedente para ter um adicional no seu orçamento. Então, uma alternativa para tentar baratear essa produção, os custos dessa produção, seria utilizar alimentos alternativos, alimentos alternativos diferente desses ingredientes convencionais, que muitas vezes se torna cara, a formulação dessas rações. Então, principalmente quando se trata de alimentos de fácil obtenção, ou seja, abundante na região. Então, diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o estado da arte das pesquisas que avaliam o uso de ingredientes alternativos para a ração de peixes neotropicais de água doce no Brasil, identificando os principais produtos da biodiversidade brasileira utilizados, as espécies de peixes, bem como as vantagens da inclusão desses ingredientes nas rações de peixes. E a justificativa desse trabalho se dá pelo fato das informações poderão proporcionar uma atualização do panorama dos últimos 14 anos, de como o uso de ingredientes alternativos pode contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva das espécies de peixes estudadas, assim como nortear novas pesquisas acerca deste tema. Então, para a realização do trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica de natureza qualitativa com característica exploratória, que tem como característica proporcionar uma visão geral acerca da temática e maior familiaridade com o tema, E para isso foi feito um levantamento de informações que relatassem os aspectos relacionados ao uso de ingredientes alternativos nas rações de peixes no Brasil. As buscas foram realizadas entre agosto e setembro de 2021. Foram verificados artigos científicos nas bases de dados em Cielos e Scopus, além da ferramenta do Google Acadêmico. E esses artigos, eu procurei artigos publicados no período de 1997 a 2021, tendo também a amostragem de 25. Para isso foram pesquisadas palavras-chave: ingredientes, alternativos, peixes neotropicais, torta, resíduos, produtos, subprodutos, biodiversidade e espécies nativas. Como resultado, eu elaborei essa tabela, esse quadro, na verdade, para os 25 trabalhos que foram vistos, Então, foram separados por ingrediente alternativo, autor, espécie de peixe e resultados. Então, as espécies que foram realizadas as pesquisas durante esse período foram a maquixã, o jundiá e o pacu, e também o tambaqui. Sendo que o tambaqui foi o que teve a maior proporção, de pesquisas que foram realizadas, totalizando quase 88% do que foi pesquisado. E eu atribuo esse fato pelo fato de o tambaqui ele ser a espécie nativa que é mais produzida aqui no Brasil, E ela tem boas características para sua produção, devido a esse fato, E
e está em grande expansão, é uma espécie em potencial para ser comercializada. Então, eu acredito que os pesquisadores eles foram dessa espécie para tentar baratear essas rações, né, através desses ingredientes, assim como foi lido nos artigos, principalmente para tentar dar um incentivo aos pequenos piscicultores, né, que não têm condições de pagar por uma ração essas rações convencionais que são mais caras. Então, no geral, teve uma ampla diversidade, né, no caso do tambaqui, de utilização de itens que foram testados, né, para a formulação dessa ração, principalmente frutos, né, da região amazônica. Aqui nós temos como araçaboi, camu-camu, castanha da Amazônia, cupuaçu, torta de cupuaçu, crueira de mandioca, folha de leucena, óleos de buriti, murumuru. Então, teve uma gama de ingredientes que foram testados para o tambaqui. Né? E isso se deve ao fato que, provavelmente, pelo tambaqui ele ser uma espécie que ela tem hábito alimentar onívoro, né? Ou seja, ela se alimenta de vários itens alimentares de acordo com a fase do seu desenvolvimento, que vai desde a alimentação com zooplâncton, alimentação de larvas de insetos, os próprios insetos, frutos e também sementes desses frutos. Então, acredito que esse teste, né, com esses tipos de ingredientes se deu principalmente por esse fato do hábito alimentar do tambaqui. Na maioria dos trabalhos foram testados principalmente desempenho, né, com peso, comprimento, taxa de crescimento específico, também foi verificado, né, alguns parâmetros hematológicos, taxa de digestibilidade, coeficiente de digestibilidade, né? Então, e a maioria deles teve bons resultados, excetuando-se nesse trabalho que foi testado farelo de soja, casca de soja, farelo de girassol e polpa cítrica, né? Por esse autor e colaboradores que testou com pacu. E foi verificado, né, o crescimento e a conversão alimentar com essas dietas. E ele verificou que a casca de soja e a polpa cítrica prejudicou o desempenho. Eles também verificaram a diminuição na densidade de velocidade explorária do epitélio intestinal, né, com dieta com 45% de polpa cítrica. Então, foi o único trabalho que eu verifiquei que não teve bons resultados a inserção em algum nível, né, desses produtos que foram testados. Então, aqui são os trabalhos que foram verificados. De uma forma geral, eu concluo, né, que o uso de ingredientes alternativos para a ração de peixe neotropical de água doce no Brasil, durante esse período, ele foi amplamente testado, né, e que os resultados eles são promissores, principalmente para o tambaqui, né, que representou 88,23% das pesquisas analisadas, né, devido por ser a espécie nativa mais produzida na piscicultura brasileira. E quanto aos ingredientes alternativos, eu verifiquei que houve o uso de produtos da biodiversidade brasileira, principalmente frutos comuns da região amazônica, né? Uma vez que, no caso do tambaqui, da matrechã e do pacu, eles são, em sua maioria, né, nos trabalhos pesquisados, são oriundos da região amazônica. Era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada.